está sendo extraordinário descobrir que eu quero ser empreendedora. E foi aqui que eu descobri o que eu vou ser e o que eu vou realizar. A expectativa para o evento era uma, chegou aqui, superou as expectativas. A gente teve uma conexão com todas as mulheres que estão aqui, foi muito legal, foi muito produtivo. É um evento que é real, network mesmo, na veia, onde todo mundo se apresenta e realmente faz network. Oi, sejam muito bem-vindas. Eu estou muito feliz de estar aqui nesse webinar. Meu nome é Karen. Para quem não me conhece, vai lá no Instagram, @karencampos.oficial, nosso movimento, @liderança de saia. E hoje é um dia muito importante. Estou muito feliz de poder estar aqui nesse webinar, compartilhando de um assunto que é tão importante, sobre o empreendedorismo feminino, o impacto do que isso causa no mundo, nos negócios, na vida das mulheres. Então, se você é mulher, você empreende, tem vontade de empreender, conhece uma mulher que empreende, compartilha esse webinar, compartilha esse link. Hoje a gente vai trocar muito conteúdo. Tô vendo aqui que o pessoal tá entrando, é muito importante esse movimento, é muito importante esse compartilhamento. Hoje a gente vai falar de muitas coisas legais e importantes, algumas dicas, vou compartilhar um pouco da minha trajetória, né? É um dia que para mim foi muito, muito importante projetar isso e poder estar aqui sentada falando com vocês. Eu quero muito também que vocês compartilhem o que vocês acharam aqui no link, né? A gente vai deixar aberto aqui o chat. Tem muita gente entrando. Minha amiga Helena chegou, Vitória, o pessoal do Paraná também está aqui. Então, assim, se vocês puderem, compartilha mesmo. É muito legal, é muito importante esse movimento. E eu queria muito, muito começar contando um pouco para vocês sobre mim. Quem eu sou, o que levou esse movimento e um pouco da minha história. Lógico, gente, eu vou tentar contar de uma forma bem rápida, porque depois a gente vai ter muitos outros conteúdos também, onde a gente vai poder conversar muito mais. E eu tô vendo o pessoal subir aqui. Legal, Márcia, tô super feliz de você estar aqui hoje com a gente também. E lógico, gente, vão deixando conteúdo aqui, pergunta, dica, coisas que vocês gostariam de ouvir em próximos webinars que a gente vai preparar com muito, muito carinho para vocês. E o tema do nosso webinar de hoje é o impacto do empreendedorismo feminino. E eu queria muito que vocês ficassem comigo e pudessem aproveitar dessa jornada e depois compartilhar com outras mulheres. Mulheres, é sempre importante a gente estar junto, unir nossa força, nossas experiências e poder tornar isso cada vez melhor, esse movimento cada vez mais forte. Então, vou contar um pouquinho para vocês quem é a Karen, né? Como tudo começou? Então, a Karen é esse bebezinho que tá ali na foto e que, por incrível que pareça, só tem foto depois de alguns meses de vida. Isso aí é uma outra história, mas vou dar um briefing aí para vocês. Minha mãe não tirava fotos de mim porque eu tive um problema quando eu nasci, fiquei internada, saí do hospital, não foi muito legal, então ela só começou a tirar foto depois que ela achava que eu estava com cabelo e estava com uma boa aparência. Mas vamos contar aí para vocês, porque dessas fotos, né? Sou uma menina que nasceu numa família super tradicional, mamãe em casa, cuidando dos filhos, cuidando do marido, saiu do trabalho, né? Enquanto meu pai ia para a empresa, era o provedor, aquela família bem formal, tudo muito planejado, muito controlado, né? A gente só podia fazer as coisas ali de acordo com as regras, tinha muitas regras de horário, né? Só se comprava se fosse à vista, não tinha comprometimento, né? Alçar grandes voos, muitos riscos, né? E essa menina muito estudiosa, né? Cresceu com esse, vamos colocar aí, não sei nem se é essa a palavra que eu deveria usar, mas uma crença familiar, né? Essa menina que era tida como muito estudiosa, muito educada, né? Então,
Sempre ali estudando, coloquei até uma foto minha ali na escola, né? Sempre muito certinha, muito educada, mas que sempre quis, sempre teve dentro dela vontade de alçar voos, né? Achava que o mundo era muito maior daquilo que eu via. E aí eu fui crescendo, né? Cheguei na adolescência, me apaixonei, namorei, casei, inclusive, né, com uma pessoa que era o oposto do que vinha ali da minha família. Tudo muito certinho, muito encaixadinho, muito programado e que me mostrava exatamente aquilo que eu buscava: a liberdade, a independência, o poder arriscar. E pra gente casar, eu tive que quebrar uma primeira barreira ali, porque meu pai não queria, gente, de verdade. Ele achava que eu estava arriscando muito, né? Que eu tinha que continuar ali naquele modelo. E quando a gente casou, a gente começou ali. Além de casar, já empreendeu uma expansão familiar, né? A gente já casamos grávidos, vamos chamar assim. Já começamos a empreender. Então, todo esse trajeto, toda essa mudança, né? Tem muita coisa aí envolvida, mas foram muitas quebras de crenças, muitas questões de se desafiar, de tentar o desconhecido, de ter muito medo, porque eu não deixei de ser aquela menina ali que veio do certinho, do tudo planejadinho, mas a minha vontade era muito grande. E tudo isso foi transformando. A gente foi criando negócios, né? Construímos uma família e tudo isso permitiu o quê? Que pudesse alçar esses voos, viajar por lugares que eu sempre sonhei, fazer coisas que eu sempre quis, me desafiar, até chegar nesse momento, né? Onde eu estou como uma empresária, uma empreendedora de alguns negócios, né? E tudo isso eu conto para vocês entenderem um pouquinho da minha jornada e para mostrar que faz parte da vida de toda mulher que empreende, de toda mulher que quer empreender, quebrar barreiras, que nada é fácil, que tudo vai se modificando, mas que você precisa ter uma grande vontade. E depois que eu conto tudo isso para vocês, eu falo exatamente de uma grande frase que eu vejo que é muito importante e que me motiva, que é o quê? Nós somos o resultado daquilo que a gente pensa. Então, quando eu estava falando de toda essa história, não sei se vocês perceberam, mas eu falava muito o quê? Eu queria outras coisas, eu queria alçar novos voos. O meu pensamento me levava a querer construir, né? Então, isso a gente pode fazer muito um paralelo com quem empreende, né? Quem empreende, a mulher que empreende, ela tem grandes desejos. E o resultado de todo esse empreendedorismo, primeiro, nasce na gente. Nasce no nosso pensamento, para depois ele se tornar uma ação e realmente ele se transformar em um resultado. Muitas pessoas já devem ter ouvido isso de várias formas, mas isso é uma grande verdade. A gente é o resultado daquilo que a gente pensa. A gente traz do nosso mental e leva para o real. E tudo isso, né, é o que nos transforma na vida. Mas antes de eu contar para vocês sobre algumas questões do que leva uma mulher, né, a empreender, do que pode ajudar a transformar o seu negócio, transformar a sua postura de empreendedora, eu não posso deixar de falar de números que são muito importantes para nós mulheres, para vocês entenderem o impacto do que é uma mulher que empreende na sociedade, que empreende no mundo, que empreende na vida. Empreender também, gente, a gente está falando muito aqui sobre empreender em negócios, mas empreender uma grande família é sucesso. Você construir uma família com valores, você construir um relacionamento bem estruturado é um grande sucesso, né? A gente ter esse modelo em todos os aspectos que norteiam a gente nos transformam como empreendedoras de sucesso. Então, o que eu posso falar para vocês? Olhem estes números, e estes números eles têm uma fonte real. Eu trouxe esses números para vocês para que vocês possam entender o peso do que é o empreendedorismo feminino.
Esses números, eles vêm de uma pesquisa do Sebrae, tá? No último semestre de 2022, mais de 10 milhões de mulheres estão empreendendo. Mais de 46% dos empreendimentos, ou seja, empresas abertas, são iniciadas por mulheres. Ou seja, olha o impacto, olha a quantidade de mulheres que estão cada vez mais permeando em negócios. E, gente, aqui quando eu falo de empreender, não são só empresas grandes, são mulheres que empreendem sozinha. Uma mulher que faz doce na casa dela e vende, uma mulher que vende um determinado produto, um artesanato, ela é uma empreendedora. Ou seja, toda mulher empreende. E olha o número, o peso desse número no Brasil. E olha só, tem um relatório do Boston Consult Group, que é um grupo estrangeiro, e ele faz diversas pesquisas no mercado, que ele trouxe o seguinte dado: se a gente conseguir atingir a equidade de gênero, ou seja, mulheres e homens ali empreendendo praticamente no mesmo percentual, sendo olhados no mesmo modelo, o empreendedorismo feminino pode contribuir com mais de 5 trilhões de produto, né, mundial, bruto, ou seja, de dinheiro, de se fazer dinheiro com negócios. E isso é muito importante. Mas a gente tem, sim, algumas lutas, né? A gente tem algumas questões quando a gente fala de empreendedorismo feminino. E o que eu quero trazer para vocês agora? Por que a mulher, ela está sendo tão vista, né? Ela está sendo tão falada sobre o peso dela no empreendedorismo, o peso do que ela provoca, né? Ou seja, a mulher, ela tem um grande potencial criativo. Então, uma mulher que empreende, uma mulher que está em posição de liderança, de gestão, ela tem um grande potencial de criatividade, de inovação, né? As mulheres têm uma grande capacidade de resolução de conflitos. Lógico, gente. Pensa que você está na sua casa, você tem seus filhos, ou você lá com seus irmãos, dentro da sua família. Quantos conflitos, às vezes, você tem que administrar? Eu falo muito, né, que se você parar para pensar em fazer um paralelo entre você administrar uma casa, cuidar de uma casa e cuidar de uma empresa, eu sempre falo isso. Você tem todos os departamentos de uma empresa dentro de uma casa. Você tem departamento pessoal, porque você tem que cuidar das pessoas ali, né, os recursos humanos. Você tem compra, logística, marketing. Quantas vezes a gente não tem que se vender, né? Vender o nosso pensamento dentro da nossa família, né? Fazer com que nossa família compre ali aquele ideal, aquele objetivo, não é? Você tem administração financeira, você precisa administrar as contas do seu lar. Então, você tem recrutamento e seleção, às vezes você precisa contratar alguém para trabalhar na sua casa, né? Então, assim, você trabalha também dentro do seu lar. Você também empreende, você também precisa construir um ambiente. E tudo isso torna a mulher com uma grande capacidade de resolução de conflitos, né? Por esse potencial criativo, essa capacidade que a mulher tem de conversar, de ter um olhar mais refinado, né? Isso impacta muito nos negócios que a mulher gere, nos negócios que a mulher empreende, né? Existe um outro ponto. Mulheres que empreendem ou que estão em posição de liderança, elas empregam mais mulheres. Ou seja, elas apoiam, né, esse crescimento da mulher no mercado de trabalho, esse posicionamento. Elas ajudam outras mulheres, elas potencializam essa capacidade das mulheres escalarem dentro de negócios, né? As mulheres também possuem grandes habilidades emocionais, né? Então, por quê? Ela tem toda essa questão de resolução de conflitos, ela tem essa habilidade criativa, ela também tem grandes habilidades emocionais, né? Ela tem um sexto sentido, né? Muitas pessoas falam isso, para lidar com situações que muitas vezes outras pessoas consideram estressantes, difíceis, né? Então, tudo isso impacta significativamente, né, os negócios geridos ou empreendidos por mulheres. E existe uma outra questão também, e isso é baseado em pesquisas, tá, pessoal?
que as mulheres, elas transformam a sua família e todo o entorno dela quando ela passa a empreender. Ou seja, eu li recentemente uma pesquisa dizendo que a primeira coisa que uma mulher que empreende ela faz é investir na educação dos filhos. Ela sempre busca criar uma educação melhor, né? Prover uma educação melhor para os filhos. Por quê? A mulher tem um peso, ela vê isso como algo muito importante, porque isso impacta diretamente no futuro dos filhos, né? A questão da educação, a cultura. E a mulher, ela também tem a tendência de melhorar o que está em volta. Então, de colaborar com outras pessoas, de gerir, de promover, né, mais conexão. Então, pensa em quantas habilidades nós mulheres temos e como todo esse potencial bem estruturado, bem empregado, pode potencializar negócios, pode transformar empresas, transformar lideranças. E olha que legal, o Brasil ele está em 7º lugar no número de empreendedoras. Ou seja, é um ranking, é um posicionamento bem forte sobre a questão do quanto a mulher empreende. A gente sabe, até mesmo de acordo com uma pesquisa do Sebrae, que os primeiros motivos que levam uma mulher a empreender é ter a independência financeira, né? É realmente por uma questão de necessidade, um pouco diferente ali do homem, que quando ele busca empreender, ele está tendo um olhar mais focado no negócio, né, de realmente querer fazer o negócio crescer, mas em nenhum minuto se invalida o empreendedorismo feminino. Pelo contrário, eu acho que isso dá mais valor, isso potencializa cada vez mais, mas até coloquei aqui essa questão. Por que ainda é tão difícil para a gente conseguir crescer os negócios, conseguir alavancar, né, conseguir chegar ali, né, num patamar de equidade? E quando a gente fala disso, a gente está falando de alguns pontos muito importantes que eu vou trazer para vocês. Mas, gente, continua aqui, mandando pergunta, colocando comentário, porque tudo isso a gente vai falando. Legal, muito importante isso. A Ana acabou de colocar aqui, crenças. Sim, gente, crenças é um dos pontos. É isso que eu vou falar. Um dos pontos que eu vou falar para vocês no próximo slide, né? O que impacta tanto nessa questão das mulheres conseguirem alavancar, das mulheres conseguirem crescer os seus negócios? Primeira coisa, realmente, é quebrar barreiras culturais, ou seja, a gente tem isso na sociedade ainda muito forte, muito pesado, de que realmente os homens dominam, os homens têm um grande poder de networking, os homens ainda têm essa visão de que muitas vezes a mulher não está habilitada. E deixa eu fazer um parênteses aqui, pessoal. Eu não estou aqui falando desses assuntos para vocês numa posição de provocar segmentação entre homem e mulher ou provocar rivalidade, nada disso. Mesmo porque, gente, eu estou há 23 anos ali no mercado, eu atuo na área de tecnologia, que é uma área extremamente masculina e, cara, super bem, né? Lógico, eu tive muita dificuldade como mulher, isso não quer dizer que zerou 100% problemas que aconteçam, né? Mas eu quero deixar claro que eu não estou provocando nenhum tipo aqui de rivalidade, de questões pesadas. Eu estou aqui falando para vocês do impacto do empreendedorismo feminino, do quanto é importante que a gente se ajude, que a gente se una, que a gente entenda o que a gente precisa fazer para melhorar os nossos negócios, para que a gente possa crescer os nossos negócios, para que a gente possa empregar mais pessoas, contribuir com a sociedade, família e o mundo, tá? Então, quando a gente fala de quebrar barreiras culturais, é isso. A gente sabe que tem muitos lugares que isso é muito acirrado. Essa questão de a mulher que vai para o mercado de trabalho ser vista como uma pessoa que está abandonando a família, que está abandonando os filhos, de ser uma pessoa que não tem o lado feminino, que não está preocupada, né? Então, essa
quebra, né, esse modelo cultural institucionalizado é uma grande barreira ainda para as mulheres, né? Então, essa questão da gente ter que desenvolver essa potencialidade de que mesmo com todo esse pensamento, a gente tem que seguir em frente. Tem um outro ponto também. Acesso a crédito. A gente sabe que muitos negócios precisam de investimento, precisa de capital, né? Muitas vezes a gente não consegue ali sozinha prover o recurso financeiro. E existe ainda, né, essa dificuldade para os empreendimentos que são de mulheres, que são liderados por mulheres. O crédito é mais caro, né? O crédito é mais difícil, o percentual de aceite de crédito, né, em instituições financeiras para mulheres é menor. E, gente, eu não estou falando disso baseada no achismo, né? Eu realmente estou falando disso baseado em muita pesquisa, em muita conversa, entendimento de mercado, até experiências que eu passei nestes anos, empreendendo, passando por toda essa jornada de começar negócio do zero, de ter que reinventar negócio, de passar por crises aí que a gente teve dentro do Brasil. Todo mundo sabe que a gente passou por diversas situações. Então, eu trago muito disso para vocês com essa vivência de quem realmente, né, está aí empreendendo, né, lutando para poder fazer o negócio crescer, prosperar. Então, isso faz muito parte da minha vida, tá? Um outro ponto para a mulher é essa questão da dupla ou tripla jornada de trabalho, né? Tem muitas pessoas que chamam de tripla, que é essa questão, né? A gente tem o negócio, a gente trabalha e a gente tem a casa, a gente tem os filhos, a gente tem os compromissos do lar, né? Isso impacta, e impacta inclusive no tempo que a mulher pode se dedicar ao negócio para fazer ele prosperar, né? A mulher, ela se dedica um pouco menos em horas do que os homens, por conta de toda essa jornada, né? Que hoje a mulher tem, sempre teve. Eu não acho que isso vai se encerrar a curto prazo, né? Mas é algo que realmente impacta em questão de tempo, impacta em questão de cansaço, impacta de diversas formas. E eu acho que um ponto muito importante, né, que tá aqui nesse slide, ele tá por último, mas não quer dizer que ele é o menos importante, né, como falam, é a questão das crenças internas, né? Por todo esse contexto, né? A mulher estar inserida num mundo onde ela é vista como a mãe, ela tem o papel de mãe, ela tem o papel de esposa, ela tem N papéis onde culturalmente, né, a mulher ainda é vista como menos capaz. Então, tudo isso se tornam crenças internas para nós mesmas. Então, a gente se desafiar, né, a gente poder realmente dar a cara a tapa, chegar num lugar, fazer networking, poder se conectar com pessoas, criar conexões, levar o negócio, tudo isso precisa ser trabalhado, né? Existe dentro da gente muitas crenças, né? Aquela história da autossabotagem, tudo isso impacta. Mulheres maravilhosas, né? Mulheres com alto potencial, às vezes com um medo muito grande de falhar, de achar que não tem capacidade. Essas crenças foram construídas ao longo da nossa vida, da nossa jornada, e que refletem hoje, né, no que a gente pode construir. Então, são muitas barreiras que a gente tem que vivenciar. Barreiras que eu também vivenciei, né? Medos que eu também senti, né? E que tudo isso é possível, né? Tudo isso existe a capacidade da gente cruzar, né, essa ponte, né, entre o querer e o fazer, e é por isso que eu falo muito que esse lance da gente falar que a gente é resultado do que a gente pensa, né? Então, as nossas crenças, elas são os nossos pensamentos, e a gente trabalhar com isso é muito importante. E como né, que a gente pode tá melhorando isso? Como é que a gente pode tá trabalhando melhor todas essas questões, né? Como é que eu fiz, né, para
deixar de ser aquela menininha ali com medo, que se encaixava ali naquele quadradinho, que tinha que ser sempre a educada, a bonitinha, a certinha, né? E para poder realmente entender que eu podia dar esse passo, que eu queria muito dar esse passo e que isso ia fazer muita diferença na minha vida, né? Isso ia impactar e realmente poder colher os frutos do que eu gostaria de ter e do que eu almejei ter na minha vida, né? Existem algumas habilidades, existem alguns preparos que são importantes para a mulher que empreende, que ela precisa desenvolver, que ela precisa trabalhar e algumas capacitações também. Porque empreender, gente, ele tem a parte da habilidade comportamental, mas ele também requer conhecimento técnico, né? Ele também requer conhecimentos e necessidades que você precisa desenvolver até para que você esteja capacitada em poder conversar com fornecedores, prestadores de serviço, que vão te ajudar a alavancar os seus negócios, né? Como é que você faz isso? Como é que eu pude fazer isto? E como é que eu posso aqui te trazer algumas dicas sobre como ajudar você que de repente aí está escutando eu falar e pensando, nossa, mas é muita coisa, eu não vou conseguir fazer, como é que eu vou conseguir caminhar? Mas deixa eu pedir só uma ajudinha aqui para a gente trocar o slide e poder seguir aqui conversando sobre esse assunto, que é muito importante para vocês. Espera aí, gente, o pessoal está aqui me ajudando a trocar. Acho que... Ah, foi. Legal. Então, exatamente isso, gente. Desenvolvendo e potencializando suas capacidades. Tem muitos pontos que a gente precisa olhar nessa nossa jornada de empreendedorismo, né, de liderança, de gestão. A gente tem que olhar a nossa família, os negócios, a gente tem que falar de gestão de tempo, planejamento, habilidades emocionais, uma atitude mais empreendedora, conhecer de finanças, de liderança, de gestão de pessoas, né? A gente precisa conhecer de tudo um pouco. A gente não precisa ser a pessoa que sabe tudo tão profundamente. Mas é muito importante que a gente conheça, que a gente entenda onde a gente está inserido, né? Então, ao longo da minha jornada, eu fui buscando, além de desenvolver minhas habilidades comportamentais, de aprender também a rever pensamentos, posturas, eu também fui desenvolvendo em paralelo questões técnicas. Eu sempre procurei o quê? Aquela coisa lá da estudante não morreu, gente. Eu continuo gostando de estudar, eu continuo buscando informação, né? Eu não me contento com respostas que eu acho que não fazem sentido para o negócio. E é isso que a gente precisa desenvolver. Essa atitude de realmente querer fazer muito dar certo. E quando a gente quer fazer muito dar certo, a gente busca e busca com muita vontade. Até por isso que eu coloquei nesse slide, né, essa curva de crescimento. Porque quando a gente vai se desenvolvendo, quando a gente está com foco, quando realmente a gente quer crescer, não tem como dar errado, não tem como falhar, tá? Não tem como falhar. Então, eu trouxe também 3 dicas para vocês hoje sobre essas questões, né? E eu trouxe algumas que eu vejo que são muito importantes. Então, a primeira é planejamento. Você está empreendendo ou você está começando a empreender, se você não se planejar, você realmente está fadado até alguns problemas ou até fracassar. Sabe aquela história do barco que não sabe para onde vai, qualquer porto serve? É uma grande verdade. Então você precisa ter planejamento, você precisa saber qual que é o seu objetivo. Olha, eu quero ter uma loja que vai vender brigadeiro. Ok. Então, eu já sei que o meu objetivo é ter essa loja. Mas como é que eu sei que essa loja vai estar indo bem, que essa loja vai estar indo mal? Como é que eu vou fazer isso? Cria um indicador, né? Ah, é o meu volume de vendas, quanto eu vou crescer de vendas por mês, quantos brigadeiros eu vou vender, quantos clientes novos eu vou ter, né? Como é que eu vou construir essa loja? Como é que eu vou divulgar essa loja? Para quem eu vou divulgar? Para quem eu vou vender, né? Eu vou vender para as mães, eu vou vender para quem está na escola, eu vou vender para empresas. Então, assim, você precisa ter um planejamento, né? Você precisa ter um objetivo.
E quando você tem um objetivo, você sabe como você vai medir se esse objetivo deu certo ou não, você precisa traçar um plano, né? Então, quando eu vou começar, como eu vou fazer, do que eu vou precisar, que tipo de compra eu vou fazer, quanto vai gastar por mês, quanto eu preciso vender para poder cobrir o que eu gasto, né? Então, planejar. Planejar é uma parte muito importante. E aí você pode pensar: ah, Karen, mas eu já estou empreendendo, eu já estou indo. Não tem problema. Sempre é tempo de você parar, olhar aquilo que você queria melhorar e traçar um plano, né? Não quer dizer que você só tem que planejar quando você começa algo. Na realidade, planejamento, ele é vivo. É muito importante, né, esse olhar para o indicador. Por quê? Se você olha o indicador e você vê que o indicador não está legal, ele vai fazer com que você tenha que analisar o motivo do porquê ele não foi bem. E você tem que replanejar. E você tem que estar muito aberta a isso, né? E entender que muitas vezes não é na primeira vez que o seu planejamento vai ser 100% efetivo, ainda mais quando você está começando. Mas é muito importante que você comece. É muito importante que você tenha um indicador. Gente, guarda essa palavra. Planejamento, indicador. É muito importante. É isso que vai te dar o norte. Saber se você está indo bem, saber se você está indo mal e o que você tem que fazer para corrigir a rota. Dica 2. Desculpa aí, gente. Vamos voltar. Gestão de tempo. A gente que é mulher, a gente tem muita atividade durante o dia. Então, a gente tem filho na escola. Para quem não tem filho, tem marido. Para quem não tem marido, tem casa. Então, assim, a gente tem muita atividade. A gente tem que administrar nosso lado pessoal. A gente tem que administrar o lado da empresa. A gente tem que administrar a família. E como é que fica isso, né? Como é que as coisas caminham? Não adianta você querer fazer tudo ao mesmo tempo e agora, porque não vai dar certo, você vai ficar com aquela sensação que você fez um monte de coisa e você acabou não fazendo nada. Então, eu trago uma dica que para mim também foi muito importante, né? Eu tenho filhos e às vezes eu ficava com a sensação de que eu não estava sendo uma boa mãe, porque às vezes eu estava com os meus filhos e eu estava pensando em questões do trabalho, às vezes eu estava no trabalho e aí eu estava pensando nos meus filhos. E eu aprendi. A duras penas, mas eu aprendi e eu falo que se eu tivesse alguém comigo me dando essas dicas, eu teria poupado muito trabalho. Mapeei as coisas que eu preciso fazer, né? Durante um dia. Olhei o que eu preciso fazer da empresa, o que eu preciso fazer da minha casa, o que eu preciso fazer pessoalmente, o que eu tenho que priorizar, que tipo, eu não posso passar o dia sem fazer isso, né? O que eu posso reorganizar, né? E o que eu posso delegar. Né? Muitas vezes a gente quer fazer tudo sozinha, porque isso é um jeito da gente mostrar que a gente pode, que a gente é capaz, que a gente é poderosa. Mas não tem problema em delegar. Né? Você delegar alguma coisa não quer dizer que você é incapaz, né? Não quer dizer que você não sabe fazer, pelo contrário, né? Você delegar ajuda também você a capacidade de gerir, né? De gerir pessoas, de gerir o seu tempo, de gerir tudo que você precisa, né? Então, é muito importante. Então, gestão do tempo, gente. Mapeia, prioriza, delega, né? É muito importante. Por exemplo, o que eu costumo fazer, né? Eu tenho um hábito que eu sempre olho no domingo o que eu tenho para fazer na semana. E uma dica que eu deixo aqui, por exemplo, né? Que para mim é muito importante. Eu acho que a segunda-feira, ela dita a sua semana inteira. Então, minha segunda-feira na empresa é dia de reunião. Eu faço reunião com todos os líderes dos times, né, que estão ali comigo, onde a gente olha o que aconteceu na semana passada, do que estava programado, né? Se deu tudo certo, se não deu, por que não deu, o que a gente pode fazer para corrigir a rota. Lembra que eu falei lá? Planejamento. Planejar uma semana também é importante, né? Então, eu tenho essa rotina. E a gente olha o que tem para essa semana. O que a gente planejou para essa semana? Né? Quem é que está envolvido nisso? Quais vão ser os grandes, né, os touch points ali, onde a gente vai parar, vai fazer os cheques? Como é que a gente vai saber se deu certo ou não? Né? Então, eu coloquei para mim isso. Então, no domingo eu vou lá, reviso minha semana, segunda-feira, reunião, né? Estrutura ali os horários de reunião para poder ter um tempo adequado para sentar também com as pessoas e conversar. Né? Tem questões que demandam mais tempo, outras menos, né? Eu uso muito indicador, então a gente procura sempre ter reuniões
baseadas em números. Olha, a gente estava planejado na semana passada para fazer 10 itens, fizemos 8, fizemos 5, por que que não deu certo? Como que a gente vai resolver isso, né? Então, se eu puder deixar uma dica para vocês, procure estabelecer ali a sua segunda-feira. Olha como vai ser a semana, organiza os dias. Você vai ver que você vai encontrar tempo até para suas questões pessoais. Mas é muito importante você mapear o que você tem para fazer e conseguir distribuir. Escolham dias chaves para algumas questões, né? Como eu falei, minha segunda-feira é muito foco, reunião, determinar a semana, mas na sexta eu já tenho, por exemplo, uma tarde um pouco mais light, assuntos mais light. Eu deixo também algumas agendas fechadas para algumas questões pessoais, né? E isso não impacta na qualidade, não impacta no crescimento do negócio. E uma terceira dica, e eu acho que é a dica mais importante: família e filhos. Não adianta nada você querer construir um negócio de sucesso, não adianta nada você querer liderar times se a sua vida é pessoal, se os seus filhos não estão estruturados, né? Se você não lidera a sua vida, se você não consegue ter conexão, se você não consegue voltar para sua casa e entender que você está voltando realmente para aquele lugar seguro para você, né? Para aquele lugar importante onde você tem bons sentimentos, é muito difícil. Você achar que nos negócios, que na sua posição de gestão e liderança, tudo vai super funcionar, né? Então, eu trouxe alguns pontos, né? Para quem ainda não me conhece, eu tenho 4 filhos e, como toda mãe, né, tem todos os seus problemas, as suas culpas, às vezes acha que não foi legal, que não foi uma boa mãe, mas eu fui desenvolvendo algumas coisas ao longo aí de todos esses anos e que eu vejo que são importantíssimas para uma família e para você ter filhos bem estruturados, né? E para você realmente ter uma família de valores, que é o primeiro tema. Quais são os valores da sua família? Quais são os valores que você leva para os seus filhos? Não adianta você falar de valores maravilhosos na sua empresa, mas isso não ser o que você pratica na sua vida, não ser isso que você pratica com os seus filhos, né? Você é espelho do que você é de verdade dentro da sua casa, na vida, nos negócios. Estabeleça conexão, né? Se você não se conecta com os seus filhos, como é que você vai conseguir se conectar com quem você não conhece? Como é que você vai querer ter uma família estruturada se você não consegue se conectar com seus filhos? Se você não consegue estabelecer momentos importantes? E determine coisas das quais você não abre mão, né? Eu não abro mão de levar meu filho na escola. Eu não abro mão de estar presente na aula do judô do meu filho ou da minha filha, né? É muito importante você criar essas rotinas. Até falo de uma questão nossa, né, da nossa família. A gente não abre mão de ter um almoço todo mundo junto no domingo. É uma rotina nossa, né? A gente já tem filhas adultas, né? A gente já tem filha que estuda em outra cidade, então a gente não abre mão, são os nossos acordos, né? A gente não abre mão de estar à mesa juntos e ter boas conversas, né? De perguntar para os nossos filhos: como foi seu dia? Como é que foi a escola? Você está com dúvida de alguma coisa? Porque, gente, de verdade, são nesses momentos que você consegue olhar para os seus filhos e você consegue olhar no olho e entender se as coisas estão indo bem ou estão indo mal. Você chegar na sua casa e você não esboçar o menor interesse pelo que aconteceu no dia a dia ali do seu filho, né? Que tipo de valor você está passando para o seu filho, para a sua família? Que essa conexão, que essa unidade não tem importância. E isso você leva para sua empresa, né? Se você não dá importância para essa conexão, se você não dá importância para valores reais, como é que você quer que o seu negócio tenha valor? Gente, criar missão, visão e valores de uma empresa, isso é um assunto que a gente pode falar numa outra oportunidade, não é só para você pôr lá na paredinha e ficar falando que você tem isso, né? Missão, visão e valores são pontos muito, muito, muito importantes, né? Eu vejo que a gente precisa
ter muito desse compartilhamento, porque isso transforma, isso reflete na vida, reflete no mundo, né? Se você não se conecta com o seu filho, você não sabe quais são os desafios deles, né? Até, por exemplo, posso trazer aqui para vocês. Nossa filha mais velha era muito tímida quando ela era pequena, muito tímida. Vamos lá, mulheres, timidez, crença de que, medo, como é que eu vou falar, como é que eu vou conversar com outras pessoas, como é que eu vou me expor, né? E eu lembro que a gente comprou para ela ali um cachorrinho, para ela ter que passear na rua e poder se conectar com outras pessoas, poder criar amizade. Isso foi um grande passo, porque ela começou a se abrir. E é muito legal, porque ela foi crescendo e ela foi descobrindo que ela tinha uma habilidade para comunicação. E essa habilidade dela começou a despontar na faculdade, mas ela tinha muito medo, né, de se expor, de falar. E olha como é importante você estar conectado, né? Você ter esse olhar, porque era nesses momentos de conexão que ela trazia essas questões. E como é importante você, né, como pai, como mãe, reforçar para o seu filho que ele é capaz, ajudar a quebrar essa crença interna que eu falei lá no comecinho do nosso webinar. Você é capaz, você consegue, dá medo, realmente dá medo, eu também tenho medo. E, gente, olha que legal, hoje, né, ela é adulta, ela já está aí praticamente formada, ela palestra em congresso, ela abre plenária para mais de 1.000 pessoas, né? Agora imagina se quando ela veio lá atrás, que ela recebia esses convites, que ela tinha aqueles medos, que ela tinha aquelas crenças, achar que não conseguiria, tal. Se a gente não tivesse se conectado, se a gente não tivesse estruturado, se a gente não tivesse incentivado, ajudado a quebrar essa crença. Então, assim, se eu puder deixar para vocês isso, como uma dica, se conecte. Crie esse laço, porque isso vai te ajudar a vir para o seu empreendimento melhor, a se desenvolver melhor, porque você está bem na sua família, porque você está conectado, a sua família vai te alimentar de energia. Então, assim, gente, falando dessas dicas, né, que eu acho que são muito importantes, que eu vejo que fazem muita diferença, é lógico, se você pegar cada assunto desse aqui, gente, é um conteúdo gigantesco, né? Não dá para falar de 23 anos aí de estrada, sim, rapidamente, mas eu estou muito feliz de poder estar trazendo alguns insights nesse webinar para vocês, né? Dizer que é muito importante esse movimento. E, lógico, né? Falar que esse movimento todo que vem sendo criado de empoderamento, de empreendedorismo feminino, realmente é para revolucionar, é para transformar, é para impactar a vida. E eu queria trazer para vocês agora, né, falando de tantas coisas, de histórias, de movimentos, uma coisa super legal, né, que eu estou fazendo e que a gente preparou com muito carinho para vocês, que é o seguinte. Mas antes de eu contar, eu queria trazer para vocês, desculpa aí, gente, uma frase também. Eu gosto muito de frase, mas deixar isso para vocês, né? Essa frase que o ato mais corajoso na vida é você pensar por você mesma. Mas não é só pensar aqui dentro, é você poder falar sobre esse pensamento, é você poder se posicionar, é você se sentir segura, é você poder pôr em prática os seus sonhos, criar os seus desafios e conquistar. Então eu deixo isso para vocês como uma mensagem, levem isso com vocês, né? E se vocês quiserem, comentem aqui. Tem bastante gente comentando, bastante dica, vários pedidos aqui de assuntos para a gente falar em outros webinars. E eu fico muito feliz de poder ter esse sentimento e ver quanta gente está aqui comigo hoje compartilhando desses pensamentos. E aí eu deixei agora para o final para trazer para vocês, né, essa chamada, né? Esse convite para estar com a gente, né? Nesse movimento, participando desse movimento de empoderamento, de empreendedorismo feminino. E aí eu tô deixando aqui embaixo nos comentários um link para você participar com a gente do nosso próximo evento. E o cupom
cupom para quem está aqui nesse webinar, né? Porque se você está aqui comigo nesse webinar, com certeza, vai ser muito importante ter sua presença lá, né? Com a gente, compartilhando, discutindo sobre esses assuntos, ouvindo outras mulheres que empreendem, outras mulheres que também têm histórias muito relevantes para contar e você poder também levar a sua história, falar do seu negócio, aprender a fazer networking. Isso é muito importante para a gente como mulher, fazer um bom networking, conseguir criar conexões poderosas. Então, se você quer estar com a gente, se você viu sentido aqui, se você realmente entende que você quer crescer seu negócio, que você quer se transformar numa empreendedora realmente de sucesso, vem com a gente, clica aqui nesse link, vai ser muito, muito legal, entendeu? E a gente depois, né, vai deixar aí disponível para vocês uns links para vocês assistirem os nossos últimos eventos, ver como que é legal esse movimento de conexão, como que é legal as mulheres estarem juntas, compartilhando, né? Toda essa produção que a gente faz para entregar com tanto carinho, tanto conteúdo, tantas mulheres fantásticas, com tantas histórias e tanto ensinamento. Então, gente, vem aqui com a gente, ó, aqui é só para quem está nesse webinar com esse cupom e que você vai transformar e vai ajudar a transformar muitas outras mulheres e você vai mudar o entorno, você vai gerar um impacto significativo no mundo, na sua vida, na sua família, você vai conquistar sonhos, você vai se sentir empoderada para realmente expressar aquilo que você quer. Então vem com a gente, clica aqui e põe lá o cupomzinho. Eu tô muito feliz, de verdade, de estar aqui com vocês. Vem e eu vou colocar agora para vocês um vídeo para vocês assistirem e ver como é todo esse bastidor, como funciona todo esse movimento que a gente cria. E eu tô muito feliz. Então eu deixo aqui para vocês esse vídeo. Segue a gente, aqui tá nosso @. Lá a gente compartilha todas as datas dos próximos movimentos, dos próximos encontros, palestrantes, dá dicas. Então segue a gente nos nossos @. Vou deixar meu perfil também. E muito obrigada. E até a próxima. Está sendo extraordinário descobrir que eu quero ser empreendedora. E foi aqui que eu descobri o que eu vou ser e o que eu vou realizar. A expectativa para o evento era uma, chegou aqui, superou as expectativas. A gente teve uma conexão com todas as mulheres que estão aqui, foi muito legal, foi muito produtivo. É um evento que é real, network mesmo, na veia, onde todo mundo se apresenta e realmente faz network.